Olá, está no ar o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Hoje, uma edição muito especial. Chegamos ao último episódio de 2024, comemorando justamente o Dia do Ministério Público, celebrado em 14 de dezembro. E para me acompanhar na condução desse episódio, está aqui conosco a jornalista Silvia Pinter. Pois então, Marcela, hoje nós vamos conhecer o Ministério Público a partir da vivência do Procurador-Geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano, do promotor de justiça Ricardo Paladino, da promotora de justiça Raquel Urquiza, e temos também uma participação especial. O promotor de justiça da Bahia, João Paulo Choquer, ele é conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. O nosso podcast é transmitido em todas as rádios do estado de Santa Catarina, também é distribuído para as plataformas de áudio e na íntegra no YouTube. Eu queria dar boas-vindas aos nossos convidados e começar, claro, pelo nosso PGJ. Fábio de Souza Trajano ingressou no Ministério Público em 1990, ou seja, há 34 anos, atuou como promotor de justiça em Itajaí, São Domingos, Trombudo Central, Orleans, São Francisco do Sul, Joinville e em Florianópolis. Foi promovido a procurador de justiça em 2010, já foi subprocurador-geral de justiça para assuntos institucionais, para assuntos jurídicos, coordenou o GAECO, o GEAC e é muito conhecido, doutor Trajano, pela sua atuação na área do consumidor. Mas eu queria começar perguntando o que o trouxe ao MP há 34 anos. Bom, olá a todos, queria cumprimentar a jornalista Marcela, a jornalista Silvia, ao nosso amigo do Ministério Público da Bahia, conselheiro do CNJ, doutor João Paulo Choquer, a doutora Raquel Urquiza, doutor Ricardo Paladino, dizer da nossa alegria em participar desse último podcast, Momento MP do ano, acerca de um tema tão importante, né, que refletir um pouquinho sobre o Ministério Público, as nossas carreiras e para a sociedade conhecer efetivamente o que nos moveu e o papel do Ministério Público na sociedade. O que me fez ingressar no Ministério Público, talvez a minha vontade de contribuir com uma sociedade melhor, né, de ser um agente ativo. Eu sou filho de magistrado, meu pai era juiz, eu fiz estágio no Ministério Público, com promotor de justiça na área criminal. Então, a possibilidade de você promover, ser órgão agente, com absoluta independência, foi isso exatamente que me moveu. E também na minha época, o que me fez também eu ter uma inspiração para ser promotor de justiça foi a atuação de promotores de justiça no Tribunal do Júri, lá na comarca de Biguaçu. Posso citar alguns deles, mas o doutor Carlos Alberto Platina Haas, que travava no Tribunal do Júri com grandes advogados, e eu vi a possibilidade de contribuir para a causa da justiça. Então, isso que nos moveu. É interessante, Silvia, porque o doutor Trajano, filho de um magistrado, né, e a gente tem sempre essas duas carreiras, sempre seguindo de forma paralela, né, doutor Trajano? É bem interessante. Não, para a gente sair um pouquinho, porque nós vamos entrar no Tribunal do Júri, né, que é uma seara que eu acho que quase todos conhecem, queria falar com a doutora Raquel, que é a nossa representante feminina do Ministério Público, né, doutora? Tu ingressou aqui no Ministério Público em 2011, mas tu és da Paraíba, né? Já atuou em Blumenau, Taió, Garuva, Canoinhas, Trombudo Central, Araquari, São Francisco do Sul, Chapecó, então conhece bem o nosso estado, né? Já foi integrante do Conselho Consultivo do SECOM, que é o Centro de Apoio da Constitucionalidade. Já foi também integrante do GEDA, que é o Grupo Especial de Defesa dos Animais, e hoje atua aqui na Subprocuradoria-Geral para Assuntos de Planejamento e Inovação, né, doutora? Isso. Tu poderias falar para nós, como mulher, né, quais foram os teus maiores desafios nessa profissão de promotora de justiça? Olá, queridas jornalistas. Antes eu quero dizer que eu sou uma admiradora do trabalho de vocês, né? Tem dado uma visibilidade para além da nossa atuação e eu acho isso fantástico. Aproxima da sociedade, aproxima das novas gerações. Obrigada, então, em nome da equipe. Fiquei muito feliz com o convite.
E cumprimentar também aqui os meus colegas. Eu estou diante de ícones do Ministério Público, o doutor Trajano, o doutor Paladino, que posso dizer que são de outras gerações, né, do Ministério Público, e o nosso colega promotor, que hoje integra o CNJ, que também abrilhantando essa mesa. Silvia, eu, como você mencionou, eu sou paraibana, eu sou sertaneja, do sertão da Paraíba. Fui aprovada em 2011, tomei posse dia 1º de agosto, e trilhei um caminho que me deu assim, um crescimento pessoal muito grande. Então, quando eu olho para trás e eu vejo que eu atuei em várias comarcas aqui no estado, os principais desafios em ser mulher e promotora, e no meu caso, ser de fora do estado de Santa Catarina, eles foram justamente equilibrar a natureza feminina, que é ser mulher, que tem esse toque de sensibilidade, e adaptar isso para uma profissão, um meio que nós todos conhecemos, que ainda é muito masculino. Então, por vezes, nós temos que saber impostar a nossa voz, saber cuidar da nossa postura, como que a gente vai se fazer ouvida e respeitada num ambiente masculino. Então, eu acredito que as experiências que eu passei nessa até então curta trajetória, elas me trouxeram esse legado pessoal. Eu sempre procurei, apesar dessa vivência, dessa necessidade profissional, não perder a minha raiz e a minha essência. Isso é algo que eu carrego comigo, né? Eu acho que nós, mulheres, a gente tem um potencial, a gente tem muito a dar e a contribuir, mas para isso nós não precisamos nos masculinizar neste ambiente, né? Então, assim, uma vez eu ouvi de um colega, acredito que ele quis fazer um elogio, mas foi um tom pejorativo, numa determinada comarca, foi atendeu uma advogada que trouxe uma causa, uma situação que envolvia um pleito num determinado processo, e ele disse assim, olha, procura a doutora Raquel, que a doutora Raquel é sensível. Era uma comarca em só havia eu de promotora mulher. E em alguns momentos por ser jovem também, isso foi motivo de questionamento. Mas isso é algo positivo? É uma fraqueza? Não, isso é uma força. E esse olhar sensível foi o que me permitiu, em alguns momentos, tocar, ir além, sair do gabinete, me reunir com outras lideranças locais e, assim, construir relações, parcerias que são válidas também. Então, eu penso que todos nós temos a contribuir. Eu tenho aqui, como eu citei, ícones que vão dar seus relatos com a valentia que é própria, com o trabalho exemplar que desempenharam nas suas áreas, mas eu acho que nós, mulheres, e eu acredito que as que estão me ouvindo vão se sentir representadas nisso, a gente pode, sim, ser mulher, ser sensível e ainda assim conquistar espaço em todos esses ambientes. Desafios, então, eu elencaria assim, a questão de você equilibrar a sua vida pessoal, porque a maternidade chega uma fase da vida que a gente deseja, e a gente não pode abandonar a nossa carreira, a gente não podemos nos abandonar como mulheres, e também galgar esse espaço nesse meio. Nisso eu posso dizer que na nossa instituição a gente encontra, sim, esse apoio e esse respaldo. Então, enfim, são muitas histórias. Eu acho que ao longo da conversa a gente vai trazendo aqui. Com certeza. E acho que só para concluir, né, essa questão do feminino, a gente não quer competir com os homens, né? Jamais. A gente só quer trabalhar lado a lado, né? Sim, nos complementar. Isso. Nos nossos talentos, né? Então, assim, nós mulheres temos a agregar com o nosso ponto de vista, o nosso olhar, como eu vou voltar à palavra sensível, uma visão talvez um pouco mais ampla do aspecto humano, o que não quer dizer que os homens não tenham em absoluto, mas a gente consegue se complementar e isso a gente tem muito a crescer como instituição, como sociedade, quando isso é visto como um valor, né? Olha, hoje a gente está tendo, como a Silvia já falou, a honra de receber aqui o promotor de justiça João Paulo Schuker, que é graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania, pós-graduação em Ciências Criminais pela mesma instituição e atualmente é o membro do Ministério Público, né, da vaga destinada lá
no Conselho Nacional de Justiça. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, promotor, como que é essa participação, né, dos estados lá no CNJ com essa missão do Ministério Público, que é de fazer cumprir realmente todos os direitos do cidadão. Então, primeiro agradecer o convite, parabenizar os senhores pela brilhante iniciativa, né, aproximar a comunidade, não só os colegas, né, mas promover o Ministério Público aí nos meios publicitários, abraçar os colegas aqui na pessoa do nosso Procurador-Geral e dizer que o Ministério Público brasileiro ele tem 2 assentos no Conselho Nacional de Justiça, uma vaga destinada ao Ministério Público Federal e outra ao Ministério Público dos Estados. Então, para a gente, a responsabilidade é de representar 15 mil colegas, né, que hoje aí sustentam as fileiras do nosso Ministério Público, no órgão que é ali, né, o órgão máximo, né, de cúpula do Poder Judiciário. Então, o CNJ hoje, ele não só, né, pune aqueles juízes ali que transgridem, mas ele é responsável por fiscalizar, né, todos os recursos aí dos 1,8%, né, do PIB do Brasil hoje é destinado para a justiça. Então a gente tem uma justiça cara e uma justiça que precisa dar resultado, como também estabelecer as políticas judiciárias. E aqui, já que estamos entre mulheres, né, recentemente nós aprovamos aí tanto o julgamento, né, com a perspectiva de gênero, quanto a reserva de vaga, né, para nossas mulheres nos tribunais brasileiros, já que nós tínhamos 3 tribunais sem nenhuma mulher. Então, o CNJ hoje tem um papel de vanguarda, né, nessa reafirmação da importância do Poder Judiciário e desse alinhamento, né, do nosso perfil constitucional aí tão, né, demandado pela sociedade brasileira. Muita representatividade, então. Por certo, e responsabilidade. Né? Nós julgamos aí os desembargadores e os juízes, né, os nossos outros 15 mil magistrados. Tentamos imprimir um ritmo de celeridade e efetividade às 83 milhões de processos. Ninguém litiga tanto Nossa. quanto o Estado, né, o Estado brasileiro, como também o cuidado, né, com o recurso público. Né. Lamentavelmente, muitas vezes as informações são distorcidas. O Poder Judiciário e o Ministério Público brasileiro não abarcam marajás, mas, por certo, não é, servidores públicos que têm grande responsabilidade e, para isso, não é, têm a sua remuneração digna e dão a contrapartida ao Estado brasileiro. Não, e eu acho que é super interessante essa questão do CNJ, eu acho que a gente vai voltar a falar um pouquinho mais, né, Marcela, a respeito, e também conhecer como é que é a atuação lá na Bahia, mas eu queria conversar agora um pouquinho com o doutor Ricardo Paladino, né, doutor Ricardo Paladino. O doutor Ricardo Paladino, ele é promotor de justiça há 23 anos, isso, né, doutor? Isso, 23 anos. 23 anos. O senhor já atuou Correia Pinto, Ponte Serrada, Campos Novos, Curitibanos, e está em Joinville desde 2011. E o doutor Paladino, ele é super conhecido internamente e externamente pela sua atuação combativa no Tribunal do Júri. O senhor já fez mais de 500 júris. Vamos falar um pouquinho sobre essa face do Ministério Público, né? E eu acho que é interessante se o senhor pudesse falar para a gente o seguinte, eu acho que as pessoas conhecem muito o promotor, a promotora de justiça no júri, porque ele é o acusador, né? Ele está lá para acusar. Mas eu acho que poucos sabem que o promotor de justiça ele também pode pedir a absolvição. O senhor já pediu absolvição em algum momento? Como é que foi isso? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer também essa oportunidade da gente poder externar um pouco, não só do nosso trabalho, mas também da nossa trajetória de Ministério Público, que nos levou a estar aqui hoje, né, quais são as nossas motivações e, especialmente, fico muito satisfeito de estar compartilhando essa troca de ideias com colegas assim tão respeitados no âmbito da nossa instituição. Silvia, essa é uma pergunta que me fazem com frequência, né, principalmente por aquelas pessoas que não têm uma habitualidade com a justiça tão grande, e o que eu costumo dizer é que o pedido de absolvição por parte do promotor não é uma possibilidade, ele é um dever toda vez que o promotor não encontrar no processo provas suficientes para pedir a condenação de alguém. Então, ao longo da minha carreira, desses 23 anos, por muitas e muitas vezes eu pedi teses favoráveis aos réus, e por toda vez que eu não me convenci que aquela prova que foi produzida ao longo de todo o trâmite processual, ela sustentava uma condenação. Eu costumo dizer para os jurados, até nessas oportunidades, que muitas das vezes em que eu pedi absolvição, eu como cidadão, eu até acreditava
que efetivamente o réu pudesse ser responsabilizado, mas como promotor eu precisava de algo mais. E esse algo mais é uma prova consistente que confirmasse o meu sentimento de uma possível condenação. Então, todas as vezes que isso não aconteceu, eu pedi teses favoráveis ao réu. E mais do que isso até, né, o promotor no tribunal o promotor, ele também o Ministério Público, ele também é um fiscal dos direitos do próprio acusado. E já aconteceu, inclusive ano passado, numa sessão do júri que eu participava, eu senti que ao longo dessa sessão o réu estava indefeso, porque eu estava sustentando um pedido de condenação do réu, e a defesa entendi que não desenvolveu suficientemente bem o seu trabalho, e eu pedi a dissolução dessa sessão do júri, como foi acolhido pelo juiz, e foi designado uma nova sessão com um novo defensor, para que as prerrogativas do acusado também fossem respeitadas, os direitos dele, de como réu, ainda que eu desejasse a condenação dele, mas que essa condenação ocorresse por meio de um processo justo. Olha, você está acompanhando o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Eu queria perguntar para o nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Fábio de Souza Trajano, que ele conceituasse, na verdade, né? O nosso MP brasileiro, ele é muito diferente. Eu acho que ele é único, né? A concepção do nosso Ministério Público é muito diferente do que é nos Estados Unidos, do que é na Europa, enfim. E o Ministério Público do Brasil, ele tem um marco, que é o marco da Constituição de 88. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que nos faz diferentes e, modestamente, o que nos faz melhor como MP brasileiro. Bom, talvez a grande diferença do Ministério Público brasileiro de outros países é que a nossa missão não fica apenas no combate à criminalidade. O promotor dos Estados Unidos, dos países do primeiro mundo, enfim, ele é um promotor voltado para atuação específica na área criminal, que é a nossa origem. Eu, quando me referi como eu conheci o Ministério Público, eu citei a atuação do Tribunal do Júri. Só que quando o Constituinte de 1988 ele trouxe uma série de direitos e garantias fundamentais, né, ele pensou em uma instituição que pudesse fiscalizar, contribuir com independência, com autonomia, uma carreira de Estado. Então ele concebeu o Ministério Público e talvez até o próprio Constituinte não tivesse a noção exata do que seria o Ministério Público na República diante dessas prerrogativas e tantas atribuições que lhe foram conferidas. Então, se nós temos aqui um Ministério Público voltado à defesa do patrimônio público, não só na área criminal, à defesa do meio ambiente, das pessoas com deficiência, das crianças, então, todas as políticas públicas. Porque a pergunta que se faz lá fora, mas por que o Ministério Público? Não tem um órgão do município, do Estado, que tem essa missão? Precisam dois? No Brasil, enquanto nós não tivermos um grau de desenvolvimento, de informação cultural muito melhor, nós precisamos, sim, de uma instituição que tenha as mesmas prerrogativas do Poder Judiciário, mesmas prerrogativas do juiz, porque o promotor não pode ser movido da comarca que ele está. Ele tem absoluta independência na interpretação das leis e o Ministério Público tem autonomia administrativa e financeira. Então, o Ministério Público é um poder, conceitualmente falando, a nível de Constituição Federal, não poderemos mencionar, mas ele tem a autonomia de um poder. Então, não é o governador, não é o Poder Judiciário, não é o Poder Legislativo. E por isso que a sociedade tem que compreender a importância de manutenção das nossas prerrogativas, a importância da manutenção das nossas garantias. O doutor João Paulo Choquet disse há pouco, nós não queremos super salários, mas nós queremos um salário digno e que quando nós tenhamos qualquer mudança a nível de princípios, de organização da instituição, que essas mudanças não sejam abruptas, não sejam de uma semana para outra, onde não se consegue até compreender a dimensão dessas mudanças. Então, o Ministério Público,
ele tem uma veia, o Ministério Público tem um marco em sua história, que é lutar contra os retrocessos. São várias iniciativas, né? São várias PECs querendo fragilizar, e não só o Ministério Público, as carreiras públicas, e nós estamos aqui para servir a sociedade. O doutor Paladino falou um valor do Ministério Público que é um dos mais difíceis, e a sociedade não compreende. O promotor de justiça, nós somos imparciais. Imparcialidade, que é também, né, um valor da magistratura, mas do Ministério Público também. Agora, quando o promotor de justiça se convence de uma causa, ele luta por aquela causa. E aquela causa pode ser pedir absolvição, aquela causa pode ser o arquivamento. Então, nós não temos nenhum compromisso com qualquer causa, mas a causa que o promotor acredita e a causa que o constituinte outorgou ao promotor de justiça. Precisa ter muita coragem, muito cuidado, muita técnica e, como falou a doutora Raquel, muita vontade de conversar, de contribuir, de dialogar, e não apenas e tão somente ingressar com ação judicial, responsabilizar depois do problema feito. Não, vamos tentar contribuir para que o problema não ocorra. Então, seriam mais ou menos essas as contribuições, né, para essa pergunta importante. E pegando um gancho, né, doutor Trajano, da sua fala, acho que já tiveram, e às vezes aparece de novo, né, um projeto de lei querendo tirar o nosso poder de investigação, que isso é algo muito caro para a gente e para a sociedade. Então, eu queria perguntar para o doutor conselheiro João Paulo, o senhor é do GAECO? O senhor é do Grupo de Combate à Corrupção, os Crimes Organizados, o senhor tem uma atuação nessa área, né? E o senhor veio hoje, eu acho que é só para contextualizar, falar com os novos promotores de justiça, e o senhor chegou a falar sobre isso, né? O senhor podia falar um pouquinho para a gente sobre esse combate ao crime organizado no país? Isso. Na verdade, eu sou promotor titular do enfrentamento ao crime organizado na cidade de Salvador, a primeira capital do país, e talvez hoje uma das mais problemáticas, já que nós temos aí 16 facções brigando aí pelo domínio territorial. Então, esse é um problema que a sociedade brasileira vai precisar enfrentar. Nós temos números de homicídios maiores, né? O Brasil mata mais do que todos os países que estão em guerra, esse é um dado que nos entristece. E a gente precisa responder, né, essa dinâmica ali, prendendo, isolando as grandes lideranças, asfixiando, né, financeiramente essa lucrativa atividade que é o crime organizado, né, que nos coloca hoje com uma das maiores economias do crime. O Brasil já é o segundo maior país em passagem de rotas de cocaína do mundo. E aqui, né, o que todo mundo espera é que a gente possa, né, como falou aí o colega do júri, o doutor Paladino, punir efetivamente quem a gente precisa punir. Então, o Ministério Público brasileiro não é aquele acusador inveterado, não é aquele perseguidor implacável, mas a gente precisa sim que a sociedade saiba, não é, que a gente, não é, também protege a sociedade, retirando de circulação aquelas pessoas que delinquem e que, portanto, precisam ser segregadas. É uma tarefa que ela é inglória, né, ela expõe muitos colegas. Hoje no Ministério Público Brasileiro tem diversos colegas aí escotados 24 horas, mas esse é o nosso dever e esse é o nosso papel, e nós iremos sim cumprir a nossa missão. Olha, a gente fala muito de todos esses papéis. Na verdade, eu acho que é um grande leque de atuações do Ministério Público, né, doutora Raquel? E eu queria falar um pouquinho, até tangenciando com o nosso meio, que é o meio da comunicação, do jornalismo. Quando a gente pensa em consultar alguém sobre algum assunto que está, digamos, rolando aqui, com licença da expressão, a gente procura quem, Silvia, né? A gente procura o Ministério Público. E a gente vê que essa parceria, muitas vezes, entre imprensa e Ministério Público é muito valiosa. E se resume a uma palavra: credibilidade. A senhora sente isso, que a senhora é uma porta-voz de uma instituição que tem que passar muito isso, né? A imprensa, que é o meio, ou seja, está representando o cidadão, ele quer ouvir o Ministério Público, que acha sempre que o Ministério Público vai dar uma palavra de credibilidade. Sem dúvidas, Marcela. Como o doutor Trajano bem mencionou, o Ministério Público, e eu falo isso sempre quando fazia júris até pouco tempo atrás, a gente anda de mãos dadas com a sociedade.
Então, o cidadão que ele, através da imprensa, que é um poder também estabelecido, ele recebe essa informação, ele é informado, educado até sobre o que nós fazemos como promotores, promotoras, procuradores de justiça, ele precisa se sentir representado. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui, a nossa função, trabalhar para garantir direitos, para assegurar que a lei seja cumprida, para, enfim, assegurar que os direitos constitucionais consagrados sejam, de fato, implementados e vivenciados. Então, eu penso que essa parceria do Ministério Público com a mídia, ela é fundamental. A gente tem que ter o cuidado de como se expressar, isso tem que ser feito com técnica, como disse o doutor Trajano, mas, por outro lado, a gente tem que estar aberto a esse acesso da comunidade. Existe ainda uma necessidade de educar a população. O que o promotor faz? O que eu posso, onde ele pode me amparar? E eu vou usar aqui novamente o exemplo do Tribunal do Júri, na comarca de São Francisco do Sul, que é a minha penúltima comarca. Eu percebi claramente isso. Assim, a nossa atuação no Tribunal do Júri, ela servia como uma porta de entrada. Nós estávamos ali para punir severamente organizações criminosas. Isso era um trabalho que nós fazíamos com muita dedicação lá. É a belíssima comarca de São Francisco do Sul. O doutor Trajano já foi promotor em São Francisco. A cidade mais antiga do nosso estado, uma das mais antigas do país. Tem todo um legado cultural, histórico e natural. E, infelizmente, sofre pela influência dessas organizações criminosas, que, inclusive, lá, elas se espalham pelas atividades econômicas lícitas. Então, fizemos um trabalho muito focado e tive grandes alegrias em desmantelar grupos que já estavam ali consolidados e aliciando a juventude francisquense, doutor Trajano. Fizemos operações, inclusive, com o apoio do GAECO, do Litoral Norte, meu colega Diogo Deschamps. E eu percebia que quando a gente conseguia essa condenação fundamentada no interesse social, que é ser livre, não estar subjugada a esses poderes paralelos, as pessoas se sentiam confortáveis e vinham à promotoria procurar ajuda para outras áreas. Então, muitas das vezes vinham procurar o meu gabinete para atuações que nem eram da minha atribuição. E foi de muita relevância assim, a gente cuidar no momento do plenário em trazer informação do que faz o Ministério Público. O jurado, ele se educa, ele se informa e ele se sente representado, e esse retorno a gente colhe no dia a dia do gabinete. A gente pode dizer que hoje os dois maiores cartões de visitas do Ministério Público são o júri e a atuação do GAECO? Podemos dizer isso? Lanço aqui para todo mundo? Ou não? Acho que não tem nenhuma atividade que se sobreponha ou seja cartão de visita. No passado, talvez, o Tribunal do Júri, porque era a atuação que mais o expunha para a comunidade. Mas hoje todas as áreas de atuação do Ministério Público são cartões de visita, são importantes, independentemente da área de atuação. Imagina um promotor na área da família, zelando lá pelos interesses, né, dos incapazes, o promotor na falência, enfim, todas as áreas de atuação são áreas importantes. Nós precisamos, a sociedade precisa da atuação em todos os segmentos. Eu vou falar um pouquinho com o doutor Ricardo Paladino, só para a gente tentar, né, humanizar, né, quem é essa pessoa. Quando vou falar com o senhor muito em relação a isso, porque eu acho que o senhor vai falar como homem que também se emociona no Tribunal do Júri. Sim? O senhor, em algum momento, já chorou em algum caso assim que tocou seu coração? Muitas vezes, não só no plenário do júri, como especialmente preparando esses processos para os trabalhos de plenário. E isso porque os processos do Tribunal do Júri, para além das provas, para além de defesa, de acusação, eles trazem sempre uma carga muito forte de emoção. Esses processos, eles trazem, especialmente naqueles que tratamos dos homicídios consumados, eles trazem consigo tragédias, trazem famílias dilaceradas, pessoas que sofrem e por conta de injustiças que devem ser reparadas, né? E o promotor tem um papel fundamental para que esse reparo ocorra e para que o resgate
das dívidas seja buscado frente à justiça. Então, muitas vezes também, Silvia, parentes das vítimas nos procuram, né, e eles veem no promotor como aquele... uma salvaguarda de esperança de justiça que seja feita, né? A mitigação dos seus sofrimentos por meio da resposta necessária àquele fato que doeu tanto neles, que machuca tanto neles. Então isso é bastante comum. E no meu caso me comove especialmente e tive o desprazer de algumas vezes enfrentar situações onde vítimas são crianças. Então é inevitável que nesses casos isso traga um peso maior e inclusive uma responsabilidade maior para que se possa dar a resposta adequada. Doutor, obrigada por essa resposta. Eu só queria contribuir. Sim. O promotor de justiça, talvez o doutor Paladino tenha tocado num ponto importante aqui também, que ele disse que chora quando se prepara para o júri. Mas quando ele vai fazer o júri, ele também, como médico, ele se prepara para aquele momento. E quando nós nos deparamos com algumas situações aqui em Santa Catarina, extremamente difíceis para os promotores, se percebe como o promotor desenvolve o seu papel com sentimento, sensibilidade, mas com muito profissionalismo. Eu tive a oportunidade de acompanhar o júri lá em Pinhalzinho, do caso de Saudades, o júri em Blumenau. Então, eu na plateia... eu me emocionava, as pessoas se emocionavam, e depois falando com os promotores, tu via como eles se seguravam, né? Porque são episódios muito difíceis. Então, é o profissionalismo acima de tudo, mas um profissionalismo com emoção, com sensibilidade, sabendo, tendo a exata noção que representa aquele momento. Por isso, defender a vida é o valor mais importante. Então, nossa reverência aos promotores do júri. O promotor, na verdade, ele participa, não é, doutor Trajano? Deve participar da vida da cidade, da sua comarca, do seu município, conhecer. Antigamente tinha muito isso, né? Era o padre, o prefeito e o promotor daquela comarca. Mas deve continuar sendo assim. Deve continuar também. Assim? Então, doutor João Paulo, queria que o senhor falasse um pouquinho como é que é o dia a dia de um promotor de justiça, por exemplo, lá em Salvador. Então, a gente vive aí em Salvador uma nuance interessante, né? Que é uma cidade que é muito rica. E aqui eu cito o exemplo da maior apreensão de dinheiro em espécie do Brasil, 51 milhões de reais, e uma cidade muito desigual, não é? Então, por conta da nossa escravidão, né, da nossa colonização, Salvador foi muito aplacada, né? O Brasil viveu um processo, né, de libertação escravocrata muito doloroso, né? Já que foi dada a liberdade aos negros, mas sem condição de sobrevivência, né? Ao contrário dos Estados Unidos, em que cada um ganhou um quilhão de terra, a gente não viveu isso, e isso se reflete agora. E é para isso que o Ministério Público tenta, não é, resgatar essa dívida histórica. Então lá nós desenvolvemos aí políticas afirmativas, né? Recentemente no nosso concurso a gente trouxe colegas, não é, pelas cotas extremamente preparados, e as nossas atuações lá na capital, falando não só como promotor do enfrentamento ao crime organizado, elas abraçam, né, desde a preparação do Carnaval, a maior festa popular do planeta, aqui eu já deixo o convite para os colegas catarinenses, para, não é, a violência nos estádios, não é, que é o nosso grande cartão postal do Brasil, não é, o nosso futebol. Então aí nós temos lá vivenciado episódios, né, de terror que agora felizmente estão contidos. O famoso Bavi. Isso, nós atuamos aí, não é, nas mais variadas áreas. Qual é o seu time? Eu sou Vitória. O maior do Nordeste, né? O maior do Nordeste. Então, falando agora desapaixonadamente, né, acredito que a vida do promotor ela é a mesma em todos os estados, né? Agora que foi aprovada a permuta, que os baianos não me ouçam, mas se pudesse eu permutaria para o Ministério Público, né, de maior sucesso, que é aí, né, o top 5, né, o catarinense, brilhantemente aqui presidido pelo doutor Trajano, mas o nosso desafio é diário, né, de proteger os idosos, defender a nossa natureza, né? Bahia e Salvador ela tem belezas naturais. A nossa é a segunda maior baía do mundo, né? Só perdemos aí para a China. Então é uma luta diária, gratificante, que mostra aqui a paixão de todos que estão nessa mesa, né? Nós somos apaixonados pelo Ministério Público Brasileiro. Isso é evidente. Eu vou aproveitar um pouquinho, doutor João Paulo, então já para o senhor complementar, se possível, a importância de um representante do Ministério Público no CNJ. E se pudesse citar, sei lá, se tivesse algum exemplo recente da atuação do CNJ em assuntos importantes para o Ministério Público.
como vocês perguntaram, né, essa pergunta é de 1 milhão. Né? O Poder Judiciário, como falou o doutor Trajano conceitualmente, né, ele é o poder e ele é o último a ser chamado na resolução de conflitos. Então, nós ressentimos aí durante muito tempo, né, aquela história, as resoluções eram tomadas, muitas vezes, né, sem a efetiva participação dos promotores, e agora esse é o nosso grande desafio. Aqui cito 2 exemplos, né, o juiz de garantias, que foi ali em 2019 aprovado pelo Congresso com o desafio da sua implementação em 30 dias, e, né, o fosso para que isso fosse implementado nos 5.507 municípios do Brasil, de modo que não é interesse do Ministério Público ter um promotor de garantia, porque a gente precisa ter um promotor de justiça que atue do começo ao fim. Isso somente foi viabilizado graças aí à intervenção do nosso Procurador-Geral, doutor Trajano, que articulou a nota técnica no Conselho de Procuradores Gerais para que o Poder Judiciário, se sensibilizando, né, antecipasse, não é, a vara que o processo iria tramitar para que o promotor pudesse se preparar. E de outro lado, uma história que é vitoriosa, mas que tinha algumas críticas, a história do Lar Legal, né, que tramitava aqui em Santa Catarina com algumas ações e questionamentos judiciais, que agora teve a sua correção de rumo, graças também à intervenção do Ministério Público catarinense aqui pelos colegas do meio ambiente, com o REURB. Né? Nós agora estamos sintonizados com o que há de melhor, o ministro Salomão foi sensível à causa e nos deu, né, não só Santa Catarina, mas o Brasil, uma política de reurbanização dentro da legalidade. Olha, o doutor Paladino, ele está na comarca de Joinville, certo, atualmente, mas o senhor já esteve do outro lado, tipo assim, na administração. Qual é a mudança quando um promotor de justiça participa também dessa gestão, participa da gestão da instituição? Olha, de fato foi, para mim, algo muito novo, né? E num primeiro momento chegou a me assustar, porque tu passa dessa função de fiscal da lei, fiscal da atividade do executivo, inclusive, e passa a ser você o administrador. E eu atuei aqui como uma função, efetivamente, de administração, como secretário-geral. Mas isso também me concedeu, sobretudo, uma possibilidade de conhecer muito mais a instituição. Né? Conhecer as dificuldades, eu falo isso, as dificuldades que nós temos para uma caneta chegar na nossa mesa, né? Para que o nosso computador esteja funcionando. Conseguir conhecer esse corpo de servidores maravilhoso que tem o Ministério Público, de tantas pessoas abnegadas que propiciam que as decisões e as atitudes dos membros do Ministério Público sejam levadas a efeito. Então, essa oportunidade foi fabulosa, conhecer mais a instituição, conhecer as peculiaridades dos vários setores da nossa instituição e que nos permitem exercer com qualidade a nossa função de promotores de justiça. E em 23 anos mudou muito, né? Da sua entrada no MP, do que tinha de recursos para o que tem hoje, eu digo, à disposição para investigar, para trabalhar. Sem sombra de dúvida. Eu me lembro que hoje, quando eu entrei no Ministério Público, lá no ano de 2001, o que eu tinha era uma estagiária de meio período, né, e que muitas vezes eu expedia ofícios, eu determinava nos meus procedimentos a expedição de ofício e eu mesmo cumpria a minha determinação. Né? Então hoje não. Hoje batia e ia para o gol. Isso é bastante diferente. O Ministério Público tem uma estrutura ampla, uma estrutura que dá a possibilidade de nós exercermos com efetividade as nossas missões. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Trajano. Sabe por quê? Essa semana foi uma semana bem emblemática para nós, né, doutor Trajano? A gente teve o Dia de Combate à Corrupção e o doutor Trajano, junto com vários promotores de justiça e promotoras de justiça, eles foram às escolas conversar com os alunos. E lá, dentro do programa Cultivando Atitudes, o doutor Trajano disse o seguinte para os alunos: eu estudei numa escola pública. Era nítido os olhinhos daqueles adolescentes achando assim, sério que ele estudou numa escola pública e hoje ele é um doutor? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o que é preciso fazer para ser um promotor de justiça, doutor? Precisa estudar numa escola particular ou pode estudar numa escola pública? Primeiro, usando as palavras do João Paulo, se apaixonar por aquilo que o Ministério Público faz, querer servir a sociedade, entender a exata noção da nossa responsabilidade como agentes políticos, né, numa sociedade que precisa muito de agentes políticos com independência, né, com todas as prerrogativas que não são dos promotores e dos procuradores, prerrogativa da sociedade. Tendo isso como foco,
você consegue superar todas as dificuldades. Então não é o fato de estudar em escola pública que vai impedir que você seja um promotor, uma promotora, um juiz, ou um bom advogado, enfim, a profissão que escolher. E uma coisa que a doutora Raquel falou, é muito importante que a gente não perca a nossa essência. Então, nós não podemos esquecer do nosso passado, dos valores passados pelos nossos familiares, pela sociedade, pela comunidade que a gente viveu, e também por ter tido a oportunidade de estudar em uma escola pública, como tantas pessoas que são promotores, têm uma profissão de destaque na sociedade, independente ela qual seja. Inclusive colegas da última turma do concurso que estudaram em escola pública e passou em 2, 3, 4 concursos. Então, é possível sim. Não é onde você estuda, é o que você estuda e o que você quer da sua vida. Doutora Raquel, eu queria fazer uma pergunta, né? Queria fazer uma pergunta. Eu ouvi o doutor João Paulo falar da REURB, que é uma atuação assim, muito cara aqui em Santa Catarina, né? Atuação ambiental no meio ambiente urbano. E a gente falou aqui de Tribunal do Júri, atuação na infância. Eu vou fazer mais uma pergunta para o doutor Trajano. Porque essa questão da proteção do meio ambiente urbano, ela se insere no âmbito da nossa atuação coletiva, né? E o senhor tem um legado aqui institucional, é uma referência na área dos direitos difusos e coletivos. Então, eu queria que falasse um pouco sobre essa vivência de atuação como promotor, como procurador de justiça, e que mensagem gostaria de deixar também no viés de que nossa atuação, ela tem também essa conotação de proteger que as cidades se ampliem de forma estruturada para o bem da coletividade. Eu acho que, como eu mencionei há pouco, a atuação do Ministério Público ela se dá em várias áreas. E na área de direito difuso, que é o direito de todas as pessoas, como a questão ambiental. Então, você ter a possibilidade de contribuir com o bem-estar da coletividade, de tutelar o meio ambiente, ela é fenomenal, ela é fantástica. Então, quando você atua no Tribunal do Júri, quando atua em qualquer dessas áreas nossas, mas quando você atua numa área de direito difuso, ela também acrescenta muito à sociedade. E algumas características importantes para você desenvolver um bom trabalho em todas as áreas, mas especialmente como essa, é dialogar, ouvir, enfrentar poder político, enfrentar poder econômico, mas enfrentar com altivez, com tranquilidade, e saber o momento de judicializar ou não judicializar, nunca perder a esperança que nós vamos vencer ali na frente, e se não estiver pronto para vencer naquele momento, não era o momento, mas nós não podemos perder esse vigor de querer sim tutelar os valores mais importantes da sociedade e não com exclusividade, mas ser um partícipe desse sistema protetivo. Então é muito bom ser promotor de justiça em todas as áreas, e nessa também. Somos apaixonados, né, doutor Trajano? A gente está chegando aos momentos finais desse episódio bem especial, o último de 2024, do Momento MP, e eu queria jogar aqui uma pergunta geral, começando pelo doutor Paladino. O que é o Ministério Público para o senhor na sua vida, Ricardo Paladino? Olha, se eu pudesse resumir esses 23 anos de Ministério Público, nessas tantas comarcas, diferentes pessoas que passaram ao longo da minha vida como promotor de justiça, eu diria que eu resumiria a atuação do Ministério Público como aquela instituição que tem como foco principal, objetivo principal, melhorar a vida das pessoas. Então, esse é o essencial do Ministério Público, acolher pessoas, acolher suas demandas e buscar fazer suas vidas melhores. Muito bem. Doutor João Paulo, fazer cruzado aqui. Agora já chegando na hora da despedida, como falaram os colegas, o Ministério Público é isso, é esse grande agente de transformação que proporciona e defende o Estado Democrático de Direito. Então, nós temos lá na Bahia, agora recentemente premiado no Inovare, na nossa frente de proteção integrada do São Francisco, até a investida do Procurador-Geral da República na preservação dos atos, contra os atos antidemocráticos. Então, acredito que todos aqui carregamos no Ministério Público no nosso peito, e temos a sociedade como a nossa fiscal.
né? O Ministério Público cumpre o seu papel, não é fácil, essa é a grande verdade. Muitos aqui, o colega falou da questão da maternidade, muitos aqui veem as suas vidas passando, mas tenham certeza de que é pelo povo, né, que a gente trabalha, e a nossa transparência é prova disso. Um serviço público intenso, eu diria. Muito intenso. Quem está fora, às vezes, não tem noção, imagina o quanto a gente trabalha. E para a senhora, doutora Raquel, o que é o Ministério Público? O Ministério Público, eu vou dizer uma fala que eu falei na minha prova de tribuna há 14 anos atrás, ou 13, foi um pouco antes, né, da minha posse. Me perguntaram por que eu queria ser promotora. E a fala que eu disse foi o seguinte: porque é um agente de transformação social, de promoção de justiça social. Então, assim, a gente às vezes sente o peso da responsabilidade, porque nós temos muitas atribuições, são todas lindíssimas, é um movimento apaixonado mesmo, né? A gente se engaja nessa causa e carrega no peito, como o doutor João Paulo fala. Então, você sentir que você tem esse poder de mobilizar as lideranças locais, mobilizar a sociedade para promover justiça social, é algo que nos movimenta a acordar todos os dias e vir com prazer trabalhar. Isso não é diferente aqui do lado de cá, né, na administração, que a gente tenta facilitar a vida dos colegas para que eles façam isso com mais conforto, com mais tranquilidade. Então, o Ministério Público é isso, envolvimento na sociedade, é trabalhar por eles e tenhamos, de fato, uma sociedade livre, justa e solidária. E para finalizar, eu vou perguntar para o nosso chefe do Ministério Público, doutor Trajano, o que é o Ministério Público, doutor? Bom, o Ministério Público se confunde com a minha vida, né? Desde os 19 anos que eu iniciei o trabalho no Ministério Público como estagiário. Então, e o Ministério Público, ele é a instituição que o constituinte visionário otorgou tanta responsabilidade, tanta confiança, e nós somos remunerados para construir uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária, melhorar a vida das pessoas. Então, nessa engrenagem de instituições, nessa engrenagem da República, ser promotor de justiça ou procurador é uma grande bênção. Fazer o bem das pessoas é muito bom. Então, essa é a mensagem, e se eu for escolher uma profissão novamente, ou 10 vezes, né, em 10 vidas diferentes, talvez eu escolhesse, com certeza, ser promotor de justiça. Estamos encerrando, eu não poderia deixar também, nesse momento final, de cumprimentar a coordenadora de comunicação social, em nome, né, de todos os integrantes da coordenadoria, da Marcela, da Silvia, né, da Thaís Vollinger, que é a nossa produtora. Vem aqui, Thaís, apareça no vídeo aqui. Tá, venha, pode quebrar o protocolo. Vem aqui, quebra o protocolo, fique aqui. Thaís está sempre aqui, é a mãe aqui do meu podcast. O pessoal da retaguarda ali, obrigado. Ao Cristiano, vem aqui, Cristiano está batendo foto aí também. Enfim, agradecer muito a presença, né, dos colegas, todos os colegas que vieram aqui durante o ano. Foram quantos programas, né, Marcelo? Olha, foram pelo menos 2 por mês, então fazer uma conta aí. 23. Superamos todas as dificuldades. O doutor Paladino não conhecia ainda esse estúdio, o mini estúdio. Me surpreendeu. Enfim, então agradecer ao doutor João Paulo, que não está aqui por acaso, foi fazer uma fala hoje para os novos promotores. Então, obrigado, doutor João Paulo, por estar conosco. Obrigado a todos, e que nós possamos cada vez mais investir em programas que levem, né, a informação à nossa sociedade e tirem as dúvidas e façam com que o Ministério Público seja cada vez mais compreendido. Talvez a palavra seja essa, compreendido. Então, muito obrigado, parabéns a todos e a todas, e tenham um grande final de ano, né? Feliz Natal a todos. A gente que agradece. Então, chegamos ao fim, mais um episódio do Momento MP, que ele está disponível no nosso YouTube, em plataformas de áudio, e você também pode acompanhar as nossas notícias no portal mpsc.mp.br, né, Marcela?
Até a próxima. É isso aí. Antes, só vou mais uma vez agradecer aqui, lógico, a presença do nosso Procurador-Geral de Justiça, Fábio de Souza Trajano, promotor de Justiça, Ricardo Paladino, promotora de Justiça, Raquel Urquiza, e também do conselheiro do CNJ, João Paulo Choquer. Muito obrigada mais uma vez. A gente volta numa nova temporada, então, em 2025, levando a atuação do Ministério Público de Santa Catarina mais perto da sociedade. A gente se vê, então, em 2025. Até lá, né? Até lá.